Glória a Deus. Pois é, nós vamos dobrar o nosso joelho, vamos dar início ao trabalho do Senhor nosso Deus e vamos orar. Oramos 10 minutinhos de oração de joelho para o louvor e a glória do nosso Deus. Todos podem levantar sua voz e orar ao Senhor por 10 minutinhos. Vamos orar. Eu tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo vivereis, entoando aleluias ao meu rei. A igreja. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Do povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma crer, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Amém. Da palavra de Deus que está escrito no livro de Mateus, no capítulo de número 16. Mateus capítulo 16 e o versículo 13. Vamos ler até o 20. Mateus no capítulo 16 e versículo 13. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Amém, igreja? Aleluia. Mateus. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista,
outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelou isto a você, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então Jesus ordenou ao seu discípulo que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Amém, louvado seja Deus. Senhor amado, nesta noite nós estamos aqui agradecendo a leitura da sua palavra, Senhor. Aqui está, meu Deus, aonde nós podemos ver as primeiras palavras da fundação da igreja, os alicerces, palavras fortes, palavras poderosas, aonde aqui o Senhor trazia a revelação do céu, aonde o Senhor trazia a graça, o poder, a misericórdia revelada a Pedro, que ele estava falando na revelação do Pai, porque não tinha sido a carne e o sangue a quem ele tinha sido revelado, mas o Pai que estás no céu tinha revelado que ele era o Cristo de Deus. Por isso nesta noite abençoa a tua igreja, que está fundada nos alicerces do Espírito de Deus, da tua palavra, e por isso nesta noite recebe a adoração do teu povo, as orações, os louvores, as mensagens, a glória, o louvor, as aleluia, dado a ti nesta noite, Pai, para a honra e glória do teu nome. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh Deus, me sondas, conhece
que me constrange, que me constrange. Se entregou em meu lugar, me deu direito à vida, morreu por me amar, viveu por me amar. Ali eu fui curado, atraído pela força desse amor. Eu já não sou o mesmo desde quando se entregou naquela cruz, se entregou naquela cruz. Todos os meus erros, todos os meus erros, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz. Tudo que me entregue, ser como tu és, Deus. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz. Eu fiz meus pecados, perdoados pelo sangue de Jesus. Ali eu fui curado, atraído pela força desse amor. Eu já não sou o mesmo desde quando se entregou naquela cruz, se entregou naquela cruz. Oh, todos os meus planos eu já deixei na cruz. Minhas vaidades, minhas próprias verdades, eu já deixei na cruz. Todos os meus sonhos, todos os meus planos, eu já deixei na cruz.
Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Assim ele perdoou. Lá na cruz de cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, verdadeiro, justo, mais que excelente. Toda a pureza está selada no seu coração, autor da vida, autor da salvação. A fonte de água viva que jorra a vida, o som que cura, que nos lava e purifica. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Que abriu a porta da eternidade, se entregou para se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído e mesmo assim ele perdoou. Foi crucificado, morto lá na cruz de cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, verdadeiro, justo, mais que excelente. Toda a pureza está selada no seu coração, autor da vida, autor da salvação. A fonte de água viva que jorra a vida, o som que cura, que nos lava e purifica. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, santo, santo és. Santo, santo, santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, santo, santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo.
chuva que cai e lava a minha alma, uma chuva que vem da cruz de Jesus, esse sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer quem é o meu Pai. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Esse sangue tem poder, deixa o medo de lado. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Esse sangue tem poder, deixa o medo de lado, deixa o medo de lado. Glória a Deus. Coração batiza. Quem esteve quarta-feira no culto? Alguém esteve na quarta? Faça assim com a mão. Ah, tá. Aí eu fiz uma recomendação. Qual foi? Quem lembra? Eu disse assim: não falte domingo. Aí, antes da ministração, quero dar uma palavra aqui.
Ontem nós tivemos no Templo Central de São Luís, na Rua do Passeio, o primeiro encontro da ALP. Que é ALP? Aliança Pastoral da Ilha. Todos os campos da Assembleia de Deus, todos os campos da Assembleia de Deus, São Luís, Raposa, Passo do Lumiar, Mata Grande, qual outro? Tirirical. 11 campos aqui que compõem a grande ilha fazem parte deste trabalho que é conhecido como a ALP, Aliança Pastoral da Ilha. E ontem tivemos o privilégio de participar com alguns irmãos daqui também. E a caravana da Raposa foi a maior caravana. O nosso pastor presidente, pastor Assis, é o coordenador geral da ALP. E a palestra da tarde foi com o pastor José Guimarães Coutinho, pastor presidente da IADESLE. E à noite foi o nosso presidente da convenção, pastor Raposo. E foi uma bênção, aprendemos bastante. Quem foi aprendeu, diga amém. Amém, glória a Deus. Então foi muito bom. Eu fiquei preocupado, vinha conversando com o irmão Antônio, irmã Antônia, que estavam conosco. Eu, minha esposa, irmão Antônio e também Israel. Cadê Israel? Está ali, Israel. Eu disse, interessante. Eu fiquei, quando o pastor Raposo anunciou o tema da ministração dele, aí eu peguei um impacto. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Ainda bem que ele foi por outro caminho, mas o contexto é um pouquinho parecido, o texto é o mesmo, o contexto é parecido da palavra que Deus me deu na semana atrasada para este culto de ceia. E o Senhor me deu o tema, o Senhor me deu a palavra, eu estudei, e na hora eu fiquei assim pensando, será que é uma confirmação mesmo? Ou é para adiar essa palavra? Mas no decorrer da ministração eu comecei a ter o entendimento que de fato é para a gente ministrar essa palavra. Mas por que, pastor? Eu gosto dessa explicação, porque quando a gente ministra a palavra, nós, ministrantes da palavra, nós não simplesmente elaboramos alguma coisa. Eu tenho esse diferencial. Você nunca vai me ver ministrando um culto de ensino aqui, porque me contaram alguma coisa de um irmão, de uma irmã, e aí em cima dessa conversa, eu vou lá elaborar uma palavra para trazer de ensinamento. Não é dessa forma que a gente trabalha. Deus tem as suas maneiras de revelar a sua palavra. Então a palavra que você vai ouvir, pode ter certeza que o Senhor me deu o tema, o texto, os tópicos que eu vou trazer e o que o Espírito Santo quiser colocar ainda mais aqui na ministração, você pode ter certeza que não é coisa da cabeça do pastor. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Mesmo texto, quem estava lá ontem sabe qual é o texto. Qual foi o texto que o pastor usou? Êxodo capítulo 12, 25 a 28. Dá para colocar aí? Dá na tela? Mudou um pouco aqui, né? Por que mudou, pastor? A ideia aqui foi de alguém que está organizando, porque aqui estava realmente na frente da passagem. No futuro é possível que essa passagem seja isolada, não sei. Está aí para a gente verificar. Eu quero pedir a ajuda da igreja. Vamos lá, todo mundo lendo. 1, 2, 3. Só um momento. Guardareis este culto. 26. Como é que os filhos vão dizer? Que culto é? Na outra tradução, que é a Almeida Corrigida, diz que culto é este vosso. Muito bem, 27. Então direis:
28 e último. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Glória a Deus. Estamos na tua presença, Senhor amado, e queremos pedir mais uma vez o auxílio do Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui presentes. Abra o nosso coração para a compreensão, abra o nosso entendimento para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, no nome santo de Jesus. Pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. O tema da ministração é: que culto é este vosso? Isso aconteceu, isto que nós lemos agora, aconteceu de fato cerca de 1513 antes de Jesus. Foi quando o povo hebreu foi liberto do Egito. Esse período era um período de um embate muito grande. Faraó resistindo à determinação que o Senhor já havia falado. Qual era a determinação? Liberar o povo para adorar o Senhor no deserto. Essa era a determinação. Já havia acontecido a nona praga. A nona praga foi a praga da escuridão, ou a praga das trevas, ou das densas trevas, que durou 3 dias, onde diz o texto bíblico que as trevas, elas eram tão espessas, tão densas, que a pessoa podia palpar as trevas, não via nada, tudo trevas. Então, para a narrativa das pragas, e o Senhor agora determina para o povo hebreu, segundo nós lemos o texto, falando para Moisés e para Arão. O que ele disse? Quando nós lemos o texto um pouquinho atrás, vai estar ali a orientação que Deus determina para que os hebreus fizessem: matar um cordeiro limpo, segundo o número das famílias, e etc, etc, que você já conhece a história, para a gente ganhar tempo. O que acontece é que o Senhor determina algo que não seria para aquele momento, seria para o futuro. Versículo 25, ele começa dizendo que era para eles lembrarem de cultuar ao Senhor. Esta ordem do versículo 25, por favor, coloquem na tela aí. Quem está aí é Emily? Não, é a Evelyn. Coloque aí, Evelyn, o versículo 25. Olha só, acontecerá, está no futuro. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis o quê? Este culto. Qual culto? Ele já tinha falado nos versículos anteriores, que a gente chama de contexto imediato. Versículo 26. E acontecerá que, quando vossos filhos, vos disserem: que culto é este vosso? Vocês observem que o Senhor está dizendo algo que vai acontecer. Primeiro, indiretamente, por inferência,
por inferência, nós estamos observando que Deus está dizendo: olha, vocês vão fazer este culto, vai haver culto, e vossos filhos vão perguntar: que culto é este? Ou seja, vai ter culto. Esse culto é determinado como perpétuo, ou seja, para sempre vocês vão fazer este culto. Que culto? O culto da Páscoa. A refeição da Páscoa. Agora imaginemos algo. Eu falei da 9ª praga para falar dessa 10ª. A 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, é tida como a noite mais escura do Egito. E eu fui pesquisar para saber. Por quê? Se tem, irmão Elias, a praga da escuridão, que era tão densa que quase que palpável, diz o texto bíblico, e durou 3 dias, porque a morte do primogênito é a noite mais escura do Egito. É simples, porque nas 3 noites da 9ª praga, não houve morte. Mas na noite da morte dos primogênitos, morreu o primogênito de Faraó, até do servo, até dos animais. Não havia casa no Egito que não houvesse um morto. Então a noite mais escura do Egito foi a noite da morte dos primogênitos. E foi também a noite que Deus deu o livramento para os seus servos, os hebreus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Agora imagine isso. A noite mais escura, um banquete, cheiro de carne porque tinha que ser assada, churrasco, cordeiro assado. E ao lado da carne assada, havia o quê? Pão sem fermento, aquele pão duro, sem fermento. Ervas amargas, sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas. Era nesse contexto que o Senhor dava aquela instrução para os hebreus, seus servos. Então, aquele ambiente que eles tinham que comer a Páscoa, como é, quem lembra? Com sapato nos pés. Por quê? Porque eles eram escravos, eles não tinham sapato, não tinham o hábito de calçar sapatos, sandálias. Mas naquela noite, eles tinham que estar preparados para uma jornada. Então, era para comer a Páscoa com sapato no pé, cingido os lombos, preparado para uma viagem. Enquanto, aleluia, enquanto o Egito, opressores, passariam a pior noite da vida deles, Israel, que ainda era os hebreus, estava sendo liberto. Deus liberta o seu povo da escravidão. Mas antes mesmo deles tomarem as asas, abrir as asas, correr para o campo livre, Deus já estava anunciando, aleluia, um projeto lá no futuro. Glória a Deus. Deus não estava simplesmente libertando o seu povo fisicamente e psicologicamente. Deus estava preparando já o seu povo para algo muito maior, muito mais importante. Uma geração que pudesse adorá-lo, que pudesse ser liberta, não só fisicamente, não só psicologicamente, mas, acima de tudo, espiritualmente. Aleluia! O Senhor estava dizendo assim, ó: quando os vossos filhos perguntarem para vocês, que culto é este vosso? Glória a Deus. Aqueles meninos, eu vou usar filhos aqui como meninos, eles não sabiam de nada. Eles não pegaram chicote nas costas. Eles não foram tratados como escravos. Então, obviamente, que eles não iriam entender
que culto é este? E no original quer dizer, o que significa essa liturgia para vocês? Era uma pergunta. O que significa para vocês esta liturgia? Porque o verdadeiro culto, abre um parênteses aqui, o verdadeiro culto, a gente tem batido muito nessa tecla, não é simplesmente um ritual. O culto, ele significa algo. O culto não é só o que a gente vê. O culto é o que a gente também sente. Aleluia. Nós entendemos que o Pai está aqui, que o Filho está aqui, que o Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo representa toda a Santíssima Trindade neste lugar. Então nosso culto, ele tem que ser sentido. Eu tenho que sentir algo que eu estou fazendo para Deus. Eu não posso ficar somente no visual, no físico, só o meu corpo aqui. Eu tenho que estar aqui, o corpo, a alma, o espírito, e eu tenho que entender que eu estou adorando. Aleluia! Glória a Deus. Porque se os filhos não entenderem o que os pais estão fazendo, a próxima geração morrerá espiritualmente. Há uma preocupação muito grande em meio à geração que nós estamos. A geração que se levantará. Como é que vai ser esta geração? A nossa fé morrerá com a nossa geração se nós não ensinarmos os nossos filhos. Mas é claro que muitos de nós, não é errado também, quer ensinar o seu filho, quer educar o seu filho para ser um médico, para ser um advogado, para ser um engenheiro, para ser alguém na vida. Mas acima de tudo, eu tenho que me preocupar que o meu filho, que a minha filha, seja bênção nas mãos do Senhor, porque a geração tem que se proclamar, ela tem que progredir, ela tem que avançar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou pular alguns pontos aqui, tá bom? Observe que no texto o Senhor não diz assim, ó, versículo 26, por favor. Quando vossos filhos disserem, que culto é este? 27. Então direis. Eu pergunto, por que Deus não disse assim para eles? Olha, quando vossos filhos perguntarem, que culto é este? Aí vocês vão parar, vão refletir e vão dizer assim, bom, eu não tenho conhecimento para dizer para os meus filhos, então eu vou mandar eles para a igreja. Eu vou mandar eles lá para a faculdade. Não, é assim que Deus diz? Então direis, ou seja, Deus está dizendo, expliquem para os vossos filhos o que vocês estão fazendo, que culto é esse vosso? Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Pessa, em hebraico, passar por cima. Trocando em português, este é o livramento que o Senhor, nosso Deus, deu para nós, para os filhos de Israel no Egito, quando ele feriu os egípcios e livrou nossas casas. Ou seja, vocês, meus filhos, são descendência agora de um povo livre, porque éramos escravos no Egito, mas agora somos livres porque o nosso Deus nos livrou. O meu filho tem que entender o porquê que eu estou cultuando a Deus. O meu filho tem que entender a seriedade deste culto. Para que ele entenda, a escola dominical, o tio, a tia, a faculdade,
vai orientar, se for na igreja teologicamente, se for na faculdade é para ser um profissional liberal, mas em casa, aleluia, em casa, eu sou o sacerdote, você é o sacerdote. Deus constitui o pai como o sacerdote da sua casa. Observe que ele diz assim, ó: quando vocês chegarem lá, não esqueçam, lembrem aos vossos filhos, eles vão lhe perguntar. Que culto é este vosso? Que ritual é esse? O que significa para vocês? Já pensou quando o meu filho perguntar: pai, por que vocês fazem assim? Por que vocês fazem assim? Por que eu não posso comer o pão, papai? Eu quero, pai. Ah, meu filho, isso é coisa de pastor. Você não pode comer porque o pastor disse que não pode. Você está sendo negligente. Você está silenciando uma ordem que Deus te deu. Você tem que ter autonomia diante de Deus, diante do seu filho, para saber explicar para ele o porquê que ele não pode comer esse pão, porquê que ele não pode beber desse suco, porquê que ele tem que se comportar na igreja, porquê que ele tem que obedecer quem é o regente, quem cuida dele. Você, pai, é o sacerdote do seu filho. Foi Deus que mandou. Aqui. E é em casa. É em casa. Não tinha sinagoga naquela época. Não tinha igreja. Não tinha templo. Não tinha faculdade. É em casa. Em casa. Vem cá, meu filho. Senta aqui. Senta aqui. Abre a Bíblia, meu filho. O que é que diz aqui? Ah, pai, diz assim, assim. Eu já disse uma vez, né? Minhas filhas, vem cá, senta aqui. Lê aí, Provérbios 21. Vai lá, até esqueci dos versículos. Acosta, lê. Porque ataca, né? É para a costa do tolo. Eu disse, pois é. E tu fizeste o que agora? Isso, pois é. Isso aí é papel de sábio ou de tolo? De tolo. Então você mereceu o quê? A vara, né? Está dizendo aqui? É Bíblia, é a palavra de Deus. Você como pai, mãe, vocês são sacerdote da casa. Sabe por que os filhos não obedecem mais hoje? Ai, Jesus. Vamos lá. A pergunta do filho nunca deve ser vista como uma interrupção enfadonha, mas com uma grande abertura soberana de Deus, para que ele seja discipulado e orientado. Meu filho, não te mete nisso aí, isso é coisa para gente grande. Gente grande não, a Bíblia diz o quê? Ensina, não é o jovem, não é o adulto, ensina a criança. Depois a gente vai chegar lá, Vamos lá. Número 2, eu falei aqui do pai como sacerdote. Eu vou correr para ver se dá tempo, tá? Provérbios, põe aí, por favor, Evelyn. 22:5. 22:6. Põe aí 22:6. Esse ventilador ele não roda não, né? Cadê? Provérbios. É isso? 22:6. Provérbios. Quem encontrou aí? Provérbios 22:6. Olha, tem alguma tradução? Essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel. É a mesma linha. Tem outras que dizem assim, ó, instrui. Tem outras que dizem ensina. Essa aqui está dizendo educa. No hebraico a palavra é a mesma, só que ela tem várias traduções. Então tanto faz educar como ensinar e como qual a outra? Instruir é a mesma coisa. Educa a criança no caminho em que deve andar,
e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso aí nós estamos careca de saber, de recitar na escola dominical, todo mundo sabe, e a gente só pega esse versículo aí. Mas eu estava orando e o Senhor disse assim: lê o versículo 5, mas ainda não põe não. Lê o versículo 5, lê o versículo 5. Eu fiquei, mas tudo bem, vamos para o 6. Educa a criança no caminho em que deve andar. Há uma palavra no hebraico, quando que ela significa o que eu já falei aqui, ela traduz uma prática antiga. As mães, quando tinham seus bebês, quebrava como é o nome daquela? Tâmara. Uma tâmara. É tâmara. Ela quebrava, esmagava uma tâmara, fazia uma pastazinha, que é doce, a tâmara tem um mel. Aí ela melava-se o dedo e passava no céu da boca, tem um nome técnico aí, né? No céu da boca da criança, palato, né? No palato, para estimular o apetite. E também o mel, ele dava um entendimento, abria. Isso aí são coisas técnicas, mas que eram coisas que os mais antigos sabiam. O que ela estava fazendo? Estimulando. Olha como é a palavra no hebraico. A palavra que traduz educar, ensinar, instruir, é essa palavra que traduz essa prática. As mães pegavam, melavam bem docinha, estava com fastiozinho, não queria mamar, né? Aí passava, estimulou o apetite lá, mamava, que era uma bênção. E aí, o que este Salomão, esse provérbio eu acredito que é de Salomão, ele pega esse conhecimento e diz assim, educa a criança, ou seja, estimula a criança no caminho que ele deve andar, ou seja, e aí eu abro parênteses e digo, desperta o teu filho para as coisas espirituais, desperta o teu filho para a santidade, desperta o teu filho para compreender o que é um culto, desperta o teu filho para prestar um culto ao Senhor como você presta. Papai, que culto é este de vocês? Que eu estou vendo churrasco, eu estou vendo pão, mas eu estou vendo um pão duro, aí eu estou vendo aí ervas amargosas. O que é isso, papai? Que contraste é esse? Aí, olha, a abertura para você dizer, meu filho, o nosso Deus que nos amou, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. No nosso contexto, tirou o teu pai da cachaça, tirou o teu pai da festa, do reggae, tirou o teu pai da mentira, do furto, da prostituição. O nosso Deus me fez isso, meu filho, e é por isso que eu adoro, que eu sirvo, que eu bendigo o nome dele. Observe uma coisa, eu não sei se vai dar para a gente chegar lá, mas vamos lá, vou tentar explicar aqui lendo. Glória a Deus, Shanak é a palavra em hebraico, eu vou pular. Desperte o apetite espiritual do filho pelas coisas de Deus. O pai de Êxodo, capítulo 12, faz exatamente isso. Ao colocar ervas amargas e pães asmos na mesa, ele educa o paladar da criança pelo contraste, ou seja, isso se torna uma urgência quando olhamos o versículo 5. Vamos ver o versículo 5, vamos lá. Lê aí, igreja, por favor, 1, 2, 3. Pare, bem aí, pare. O que tem no caminho do perverso? Aleluia. Espinhos e laços há, no sentido de existir. Existe laço, existe espinhos no caminho do perverso. Continuando, depois do ponto e vírgula, 1, 2, 3.
Dele quem? Do caminho do perverso. Aí o 6 tem lógica, sim ou não? Aí ele diz assim, ó, ensina o menino, a criança, no caminho em que deve andar. Por quê? Porque o caminho tem o quê? Espinho. O caminho tem o quê? Tem laço, eu tenho que ensinar. Ou seja, o que a gente traz? Isto é a exegese do versículo. Ele está dizendo, ensina o teu filho a se desviar do espinho, ensina o teu filho a se desviar do laço, porque tem espinho e tem laço. Não, se você mandar ele, agora tem sentido? Porque a gente diz assim, ensina a criança no caminho, não é o caminho. Agora tem sentido? Tem, por quê? Porque se eu ensinar o caminho, ele ainda corre perigo de pisar no espinho e de ser laçado. Mas quando eu vou ensinar ele no caminho, como manda o texto, eu estou dizendo, epa, não pisa aqui, meu filho, tem espinho, está vendo aí? Papai não estava nem vendo. Pois é, meu filho, vem para cá. Meu filho é um laço. Papai não estava nem vendo. Pois é, meu filho, teu pai está vendo. Quem pode dar glória a Deus pela palavra de Deus que nos ensina? O irmão Manel estava vigiando ali para não pisar ali, porque bem no caminho tem coisa mole ali, tem cimento. Não pisa aqui, não pisa aqui. É bem aí, meus irmãos. A criança de si mesma não vai compreender, não vai entender o que é um culto, não vai entender. E eu não posso esperar chegar adolescente, porque aí o espinho já vai estar duro, né? Espinhozinho, pescocinho duro, né? Aí, papai, isso aí não é assim. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O mundo lá fora, gente. O mundo lá fora. Porque tudo isso aqui são parábolas. O Senhor estava falando 1513 antes de Jesus Cristo. O Senhor, Deus já estava falando lá. Ó, vai ter espinho, vai ter laço. Quando chegar lá, vocês lembrem o filho de vocês que tem um culto. E esse culto, por que tem esse culto? É porque eu, Senhor Deus, livrei vocês da morte. Ensina eles, porque eles não foram livrados da morte, mas vocês foram. Eles não pegaram chicote no lombo, mas vocês pegaram. Aleluia. O Egito espiritual é o mundo lá fora. Está cheio de perverso, está cheio de espinho, está cheio de laço, está cheio de armadilha. Captura a alma do teu filho enquanto há tempo. Sacerdote. É claro que eu, como pai, não posso blindar o meu filho. Não posso blindar, né, Paulo? Eu não posso. Irmão Naldo, a gente não pode blindar os nossos filhos, né? Eu estou quase não suportando para adotar uma menina. Eu já falei dela aqui, que a gente conheceu lá em Belém. A Ana Cláudia hoje me falou dela. Eu digo, eu já tive um exemplo desse. Porque criar um filho não é fácil. Na Santa Ceia, domingo passado, eu apresentei uma criança lá na Pirâmide dos Quatro. Uma irmã, quantos anos ela tem, bem, a irmã? Mais de 50, né? 56 anos, ela pegou uma criança para a criança não morrer. Gente, o nosso mundo, o mundo lá fora, gente. Essa semana passou um evento aí, uma situação, uma menina de 17 anos, abortou uma criança e colocou entre os muros. Vocês viram isso aí? Isso aí dói na alma da gente. Tiveram que quebrar a parede para tirar aquela criança. Infelizmente não resistiu. Essa criancinha morreu. Um prematuro. Mães que têm os filhos, joga fora, joga entre os muros para morrer. Tem lá essa menina lá, 12 anos. Pai morreu, a mãe morreu, o pai ninguém sabe quem é. A tia é viciada. O oficial de justiça foi lá. Você tem que criar, não sou obrigada. A criança está lá andando na casa de 12 anos, uma menina. A gente lamenta isso. Mas eu fico preocupado, meu Deus. Se trazer uma criança para o seu convívio.
Você não pode relaxar nem um minuto. Você não pode vacilar. Você tem que ser um educador. Você tem que pedir a misericórdia de Deus para criar os filhos, gente. Pastor, mas por que isso se eu ficar caladinho não disser nada? Ponto 3 e último. A tragédia do silêncio. Se eu silenciar, o que foi que Jesus falou? Quando alguém disse assim, os teus discípulos estão falando para cá, falando para lá, manda que eles se calem. Foi o que eles falaram? Jesus falou o quê? Se estes... As pedras clamarão. Se te calares, as pedras clamarão. Vamos lá. A importância deste mandamento, gente, isso é mandamento. A importância desse mandamento geracional. Por quê? Porque vai para a próxima geração. Fica dolorosamente clara quando olhamos para o cumprimento histórico, ou a falta desse cumprimento, nas páginas de Juízes, capítulo, bota aí, Emily, Juízes, capítulo 2, verso 10 e verso 11. Aí é terrível, como diz o popular, aí é cruel, meu filho, olha. Não, capítulo 2, Juízes, capítulo 2, verso 10, versículo 10. Toda a igreja lendo, 1, 2, 3. Amém. Só um ponto aí. Como é o nome dessa geração? Geração que? Olha o nome dessa geração. Geração que não conhecia o Senhor. Nem tampouco, o que mais? Israel, eu te pergunto, por que eles não sabiam? Porque os pais não fizeram o que Deus mandou. Por que o senhor diz isso, pastor Albino, com tanta convicção, com tanta certeza, que foi a negligência dos pais? Porque, senão o versículo, ele diria aqui, ó como é que diz o versículo, interpretação de texto, vamos lá. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após essa geração se levantou, que não conhecia o Senhor. Eu vou parar bem aqui para explicar por que isso. Conhecer, se a gente for buscar lá o texto e tal, e trazer, vai demorar muito, seria mais de 1 hora para a ministração. Mas o que ele quer dizer? Conhecer Deus não é vir para a igreja. Tem muita gente que pode vir na igreja, pode cantar, pode pregar e não conhecer Deus. Não conhecer, porque este conhecer aqui fala de uma intimidade. Conhecer a Deus com intimidade, de você orar e ter certeza que Deus está te ouvindo. Então eles não conheciam o Senhor, ou seja, não tinham intimidade com o Senhor. Pastor, mas e aí? É possível que, se não tivesse o restante da frase, os pais poderiam ter falado para os filhos e os filhos não querer. Eu não quero conhecer esse Deus, não quero saber de Deus. Você não tem intimidade com Deus, eles poderiam. Mas o que nos dá certeza que eles não conheciam o Senhor é porque o Pai não ensinou, nem tampouco conheciam a obra que Ele fizera a Israel. Ou seja, eles não contaram a história que Deus mandou que eles contassem. Quem está contando a história de Deus para os seus filhos aí, levante sua mão e dê um glória a Deus e diga, pastor, essa aí eu não estou devendo, eu estou contando a história de Deus para o meu filho. Oh, aleluia. Outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então, o outro versículo. Versículo 11.
Porque eles não ouviram falar de Deus e nem da história que Deus fez, dos feitos, o que aconteceu? Então fizeram os filhos de Israel, ou seja, a geração que não conheceu o Senhor, fizeram o que era aos olhos do Senhor. E fizeram o quê? Serviram aos Baalins. Como é que uma geração inteira não conhece a Deus, não conhece os feitos que Deus fez, realizou para Israel? Uma geração. A resposta é simples: o silêncio e a negligência dos pais. De repente, no afã de conquistar, porque estavam chegando, né? Vamos fazer casa, vamos fazer isso, vamos plantar, vamos colher, vamos fazer. Esqueceram do mais importante, igreja: educação dos filhos no Senhor. Aí eu posso dizer o seguinte: nada é mais importante, não é o melhor emprego, não é o melhor salário, nada disso é mais importante do que você educar o seu filho, a sua filha, no temor do Senhor, seu Deus. Glória a Deus! Aleluia! Então vamos lá, vamos correr para concluir. A palavra é iadá, em hebraico, que revela uma intimidade com Deus, uma intimidade relacional, uma experiência. Não é só vir na congregação, é ter relacionamento com Deus. Esta intimidade que eu falei há pouco, de orar, falar e ter certeza que Jesus, que o Senhor está ouvindo. Êxodo 12, 26, o filho pergunta pelo culto, que quer dizer avodar. Avodar, essa palavra traduz culto, adoração, serviço. Interessante, essa mesma palavra, ela traduz o serviço escravo que eles faziam lá no Egito. Avodar, em hebraico, era o serviço braçal, escravo, que eles faziam. O fato é que adoração também é a mesma palavra em hebraico, avodá, que simboliza o adorar. Então eles iam sair do avodá do Egito para avodar a Deus lá no deserto. Não é por isso que a gente diz que nós éramos escravos do inimigo e agora somos quem? Escravos de Jesus. Como é que lá no Egito eu era escravo, lá no Egito, era chicote nas costas, não tinha nenhum tipo de querer, de privilégio. Quando foram reclamar, vocês estão reclamando porque estão fazendo 1000 tijolos por dia? Ainda estão trazendo a argamassa aqui, o barro, para vocês fazerem? Pois agora vocês vão ter que fazer os mesmos 1000, e ainda vão ter que buscar barro para fazer. Dobraram o trabalho. E a palha para poder assar. Entendeu? Quer dizer que lá eu era escravo. Agora, quando eu passo para ser servo do Senhor, aí eu já uso servo com uma palavra assim mais branda, mas a palavra traduzida é o mesmo avodá, e é escravo de Jesus. Ou seja, eu não tenho mais que ver. E aí eu compreendo o que o apóstolo Paulo falou: eu não vivo mais eu. Ô igreja, quem pode glorificar a Deus? Aí detalhe, quando chega lá, a geração que não conhece ao Senhor e nem os feitos que o Senhor fez a Israel, aí eles vão avodar os Baalins. É a mesma palavra. Escravo dos ídolos. No nosso contexto, escravo de muita coisa. Para concluir, ou seja,
esse tópico fechando aqui, ó. Os filhos prestam a vodá, ou seja, servem aos baalins. O coração do filho não aceita vazio litúrgico. Escute isso, isso aqui é pesado. O coração do filho, ele não aceita vazio. Ele tem que ser preenchido. Se a gente não der palavra de Deus, se a gente não der ensinamento, o mundo vai ensinar. E vai ensinar ele a vodar aos deuses da cultura, da nossa cultura. Estamos chegando bem aí junho, viu? Estamos chegando junho bem aí. Se você não ensinar o avodar para o seu filho a Deus, ele vai avodar aos ídolos culturais. Vai adorar, vai prestar culto, vai servir a outros deuses. Mas quem não concorda com isso, diga glória a Deus. A distância entre uma geração que serve ao Senhor e outra que é totalmente que não serve, que se descuida, que esquece de Deus, a distância, irmão, João, eu vou explicar. Uma geração, a distância entre uma geração que serve a Deus de uma geração apóstata que não serve a Deus, não é muito longe não. É só uma geração de pais negligente. Se tiver uma geração de pais negligente, a próxima geração não conhecerá o Senhor. Ainda é capaz de passar aqui na frente e dizer: o que é isso aí, Lin? O que é isso aí? Que casa é essa? Ah, isso aí é a igreja. Igreja? O que é isso? Entendeu, irmão? Você está entendendo? É forte ou não é? Pela ponte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos lembra que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Põe lá, por favor. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Observe que lá era a Páscoa. Aqui Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E nós vamos fazer o fechamento trazendo aqui para a Santa Ceia. Então, igreja, a ceia do Senhor é a nossa devoção diária. Eu vou ler aqui porque tem que ficar bem nítido em nossa mente. Celebra que fomos poupados da morte pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nossos filhos precisam nos ver cultuando, não por força do hábito ou formalismo estético, mas com paixão de quem foi arrancado da escravidão. Falei ainda há pouco, o meu filho tem que olhar em mim um bom adorador. Um adorador que vem para cá adorar a Deus. Que não mete a mão no prato depois de ter discutido com mamãe lá em casa. Papai veio cear, mas de tarde passou um cabra cobrando ele lá em casa, ele se escondeu. Mandou a mamãe dizer que ele não estava. Você está pensando que isso não acontece, não? Não, se cear indignamente, a gente ouviu ontem, né? Aí a gente ouviu todo o detalhamento lá, porque o assunto da nossa Alpe foi sobre a Santa Ceia do Senhor. E na EBO também, lá em Pernambuco, né? Foi o mesmo assunto, porque tem gente comendo pão e bebendo vinho para a própria condenação. Então a Assembleia de Deus está trazendo os assuntos. Então, vamos lá? Vamos encerrar? Quem foi arrancado da escravidão no pecado, diga: eu fui, porque todos pecaram, eu fui arrancado. Então meu filho tem que saber, minha filha tem que saber.
Eu não vou. Aqui já é só a aplicação. Eu já ia dizer, né? Eu não vou terceirizar esse assunto, irmão Elias e irmão Luiz Lima. Eu não posso terceirizar isso, gente. Eu não posso terceirizar. Saia da terceirização. A minha filha, ela é enfermeira, ela trabalha lá no hospital do câncer, lá em Belém. O Ofir Loyola é referência em câncer. Ela e o esposo, ele é enfermeira, trabalha no mesmo hospital. Ela já está no terceiro neném, eu fui lá e no segundo ela pediu uma licença que tem sem salário, porque ela disse, eu não vou deixar o meu filho, enquanto ele não se entender, na mão de outra pessoa. Claro que nós não estamos aqui querendo, de forma alguma, denegrir o serviço de quem educa. Nós estamos falando de espiritual. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Saia da terceirização. Pais, a igreja, a escola, os líderes de jovens são valiosos suporte, mas eles não são os pastores primários do coração do seu filho. Deus colocou essa responsabilidade sobre os seus ombros. Eu tenho dito várias vezes, o culto de domingo na igreja deve ser apenas um eco daquilo que o seu filho vê em você, vivendo, ensinando em casa durante a semana. Não, meu filho, pega um playlist, como é? Playtester, como é? Playtester? Um joguinho. Pega aí, meu filho, aí, joga para lá. É bom, oh meu Deus, meu filho está uma benção, fica o dia todinho ali, não me dá trabalho nenhum. É mesmo? É mesmo? Você tem certeza diante de Deus que isso está correto? Complicado, igreja. Eu falei para você, não falte no domingo. Eu orei, eu pensei, eu falei com Deus, Senhor, me deu isso aqui para pregar para você hoje, para nós. Eu também sou pai, sou avô. Durante a semana todinha o menino não vê, nem ouve falar a palavra de Deus na casa dele. Aí no domingo ele vai saber o que é que está fazendo aqui. Que culto é esse que vocês estão? Que culto é esse de vocês que só vale no domingo? É forte, né? Quem pode dar glória a Deus? Avalie o apetite que você tem gerado. Se os seus filhos só veem os seus olhos brilharem, e a sua voz se elevar para falar de finanças, política, carreira, esporte, você está educando o paladar deles para as coisas da terra. Como é que o futebol tem mais destaque na minha sala do que uma biblioteca? Eita, igreja, o negócio é forte. Vou terminar, né? É urgente resgatar o altar doméstico, abrir a palavra na mesa da casa e falar das grandezas de Deus, com o mesmo ou maior entusiasmo que eu grito gol. Às vezes eu por onde eu ando, né? Eu vejo o pessoal falar muito, é de política e de futebol. Eu não sei quem é líder, eu não sei quem é vice-líder, eu não sei quem perdeu, eu não sei quem foi rebaixado, eu não sei quem vai ser rebaixado, eu não sei o nome de nenhum que foi escalado para a seleção brasileira. Eu não compactuo mais com isso, isso não me interessa mais. Isso aqui não é hipocrisia não, irmão. Pode me perguntar, eu não sei de nenhum. Eu sei de um que foi badalado demais, foi Neymar. Foi badalado demais, aí ficou impossível a gente não saber. Mas eu não sei disso, eu não acompanho isso. Eu não acompanho negócio de futebol, negócio de política. Eu não discuto política, gente. Eu digo assim, rapaz, eu não sei como é que vocês têm tempo de acompanhar esse negócio de futebol. Eu queria mais tempo para ler a Bíblia, para procurar, para cavar mais. E eu não tenho. Eita Jesus, ô glória!
para confrontar nossos corações sobre a urgência dessa tarefa geracional, lembremos-nos das palavras do pregador britânico Charles Spurgeon. Eu trouxe só essa referência aqui de citação. O que Spurgeon dizia sobre esse assunto? O lar, escute, gente, foi um grande pregador britânico chamado Charles Spurgeon. Nesse assunto ele diz: o lar, vou repetir, o lar é a primeira escola de Cristo, ponto. É responsabilidade do pai garantir que a fragrância do evangelho preencha a casa, para que os filhos respirem a verdade antes mesmo de conseguirem compreendê-la intelectualmente. Inculca na cabeça do teu menino que Deus é bom, que você é amigo dele, por isso está explicando. Olha como nossas crianças parece que entenderam hoje. Olha, ficaram todas aqui 10, viu? 10. E eu encerro sobre o perigo iminente de nos omitirmos nesse papel dentro do lar. O alerta contemporâneo nos chama a realidade. Se você não discipular os seus filhos, o mundo fará por você, e o mundo não terá compaixão da alma deles. Pais, vocês são os pastores primários do coração dos seus filhos. Amém? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Fique em pé. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Vamos orar, né? Casa. Então, por isso que eu estou dizendo, a nossa geração, teoricamente, foi menos perturbada do que essa geração agora que está se levantando. Criança, adolescente, viu? Então, os pais são os primeiros pastores, são os principais do coração deles. Se o pastor disser uma coisa, o seu filho vai perguntar para você: papai, o pastor falou isso e isso, será que é verdade? Aí você, como pai, vai procurar na Bíblia, vai dizer: meu filho, é verdade, o pastor falou corretamente. Ou então você vai dizer: não, o pastor falhou bem aqui, porque de repente ele se confundiu, ele se equivocou. Ou seja, o seu filho confia mais em você. Quem pode erguer a mão e dar glória a Deus? Aleluia. Amado Deus e Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Eu sei que muitas vezes é possível que seja incompreensível, mas eu creio que o Teu Espírito Santo, que trabalhou na minha mente, no meu coração, também trabalhará, ou já está trabalhando no coração de cada pai, de cada mãe, para que assimilem tudo isto que ouvimos, meu Senhor, no sentido de trazer uma educação mais forte, espiritualmente, teologicamente, dentro da Tua palavra, explicando, Senhor, oh Deus eterno, a grandeza do Senhor, a grandeza do Teu reino, e que nós não merecíamos nada, não merecíamos ser salvos, não tínhamos o direito, mas o Senhor por graça nos resgatou, através do sangue do Cordeiro de Deus. Muito obrigado, Pai. Agora nos ensina, para que possamos repassar aos nossos filhos, aqueles que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus. Pedimos e agradecemos. Amém. Podeis tomar assento, exaltando ao Senhor. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a
graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Lindo é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pois digno. Aleluia! Esse Jesus que ressuscitou está aqui nesta noite. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda adoração. Nós somos livres, aleluia, para adorá-lo. Nós somos livres para bendizer o nome desse Jesus. Aleluia! O Senhor é digno de louvor e adoração. Amém. Glória a Deus. Já leamos a palavra do Senhor, Mateus capítulo 26, a partir do verso 26. Mateus capítulo 26, e o versículo 26 que nos diz: enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Aqui, meus amados e queridos irmãos, está o pão, que simboliza o corpo de Cristo quando passou por toda aquela situação que nós conhecemos. E este pão também, para chegar, passou por muitos, o preparo dele não é muito fácil, mas louvemos ao Senhor e vamos orar ao nosso Deus. Antes de nós orarmos, perguntamos se tem alguém, antes de cercar a mesa, se quer vir à frente, receber oração. Venha, meu irmão, antes. É muito bom a gente reconhecer as nossas fraquezas. Nós somos salvos em Cristo Jesus, mas há momento de falha, e precisamos, este momento, saber que só Ele tem poder e autoridade para perdoar. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela presença dos teus filhos, Pai, que vieram, que estão aqui reconhecendo as suas fraquezas. Pai querido, nós sabemos que só o Senhor, com a sua grande misericórdia, pode perdoar pecado, nos renovar. E nesta noite pedimos ao nosso Deus
que o Espírito Santo venha trabalhar na mente do coração, renovando a tua igreja, para que assim possamos cercar a mesa com alegria. Pai, é no nome do teu Filho amado que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, porque estamos na tua presença, e na tua presença, Senhor, a fartura de alegria. Pai, nesta noite, este culto solene, Pai querido, que representa a tua morte, mas a tua vitória, Pai querido, quando o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Pai, nós apresentamos este pão, transforma, Pai querido, da substância comum para o sagrado, para que a tua noiva, a igreja do Senhor, possamos participar com alegria. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, o peixe e pão, e Jesus que os convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. A igreja vem cear. Vem faminto a Jesus, vem cear. Bebe, Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Nós lhe agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade cedida pelo Senhor, Pai, para a tua igreja, ó Deus querido, em nome do teu Filho amado Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que possamos em nome de Jesus, Pai amado, honrar esse teu tão grande sacrifício, Pai, feito na cruz do Calvário, em benefício da tua igreja, em benefício do teu filho. Amado Deus, sê conosco, Pai, hoje para toda a eternidade. Amém.
Mateus 26, versículo 27 diz assim: a seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graça, deu-lhe aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muito para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, na promessa do eterno, estamos aqui na dispensação, estamos aqui na presença do Todo-Poderoso, do Espírito do Senhor, que nos ressuscitou para Deus, tirando, Senhor, aleluia, as armadilhas, o laço da morte e do pecado, e nos ressurgiu para Cristo, na ressurreição do Senhor, aleluia. Todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão com Cristo também, na promessa de Deus. Por isso nós agradecemos a leitura da sua palavra, que a igreja do Senhor, que vai agora pegar o cálice da Santa Ceia, aleluia, seja ele agora, aleluia, abençoado para a saúde, para a glória de Deus, tanto física como saúde espiritual, saúde da alma, aleluia, para ter comunhão com o Senhor. Pai, muito obrigado, nós oramos a Deus em nome do Senhor Jesus, amém. Cordeiro que na cruz por nós padeceu, bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Louve ao Senhor, igreja. Eis esse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. A igreja louva o Senhor. Alvo mais. A ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, maravilha de
teu sangue nos torna Senhor. A igreja, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez vamos louvar. Alvo mais que a neve. Mais alvo que a neve serei. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és perfeito, o Deus a quem servimos continuamente. Muito obrigado por este momento tão maravilhoso, tão especial, que a tua igreja participa, cercando a tua mesa, meu Deus. Obrigado pela liberdade de meter a mão no prato, de poder nos alimentar espiritualmente com os manjares espirituais. Continua abençoando a igreja, dando saúde física, espiritual, para que continuemos na caminhada até que tu venhas, em nome de Jesus. Amém. Assente um momentinho, rapidinho. Irmão Lima, orar, nos despedindo. Alguém mais quer oração? Alguém entre nós que ainda não é crente, ainda não aceitou a Jesus como Salvador, quer esta bênção na sua vida? Tem alguém? Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor? Não? Todos servindo a Deus? Ele quer oração, Muito bem, queridos, Deus abençoe a todos. Vamos, irmão Elias, ora aqui pelo irmão Zaqueu. Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Irmão Zaqueu está pedindo oração. E eu quero que a igreja, nesse momento, vamos fazer um ato de fé. Vamos estender a mão para cá. A Bíblia diz que a quem você abençoar, de fato será abençoado. E eu quero que a igreja abençoe o irmão Zaqueu agora, em nome de Jesus. Bom? Estenda a mão para cá, para o irmão Zaqueu. Maravilhoso e eterno Pai, ó Deus Criador dos céus e da terra, neste momento nós, a igreja aqui no alto da base, queremos lhe apresentar o irmão Zaqueu, Senhor, que veio até a frente do altar, te pedir, meu Pai, um socorro, te pedir ajuda, te pedir as tuas bênçãos, Senhor. Ele confia, meu Pai, no Senhor. Ele sabe que o Senhor é um Deus que tudo pode, e a tua igreja, Senhor, está com a mão estendida para o teu filho, e a tua palavra diz que a quem nós abençoar, de fato seria abençoado, e nós, em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo que pedimos, crendo no teu nome, nós iríamos receber, e nós, a igreja aqui no alto da base, em nome de Jesus, queremos lhe pedir que o Senhor tome conta desta situação do teu filho. Em nome de Jesus, nós, a igreja aqui no alto da base, queremos lhe suplicar que o Senhor abençoe teu filho na área da saúde, na área da finança, em tudo que o teu servo está precisando. Nós agora te suplicamos a tua ajuda. E se há alguma enfermidade no corpo do Zaqueu, em nome de Jesus, nós te ordenamos agora que todo mal, nós repreendemos todo mal, que saia em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Agora eu te peço, meu Deus, leva-nos para casa, nos dando uma noite de paz, uma noite de alegria, e tudo que foi relacionado a este culto possa ficar na nossa mente, no nosso coração, para a glória do teu nome. Nós te suplicamos e também lhe agradecemos por tudo. Amém, amém, amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
a comunhão, as consolações do Espírito Santo continue com esta igreja agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Ótima noite, ótima semana.